Quem são os irmãos que conversaram e não falharam nenhum dia do projeto? Coloca o pé. Por bondade. Quem não falhou nem um dia. Maravilha. Muito bem. Deus continue abençoando. Os demais coloquem em pé por bondade. Meu querido amigo, pastor Sebastião Filho, está aqui nos honrando, né? A esposa, Diácono Kennedy, a irmã Juliana, né? Tem mais alguém lá da congregação Boas Novas? Não? Os irmãos sempre felizes, vamos dizer glória a Jesus. Glória a Jesus. Ali o D, né? O D veio um bocado de dia do projeto, tá? A gente voltou só um dor, né, D? Muito bem, graças a Deus. Pastor Sebastião Filho orando, apresentando o pastor Alex. Aleluia. Levante suas mãos, amado Pai que estás nos céus. Estamos aqui apresentando o teu servo que vai ministrar a sua palavra. Usa com autoridade, com condição e fala na tua igreja, Pai. Queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Pastor Antônio Aires, prega a palavra. Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Os irmãos estão felizes por estar na casa de Deus. Glória a Jesus. Quero aproveitar que os irmãos já estão sobre os pés. Nós lermos juntos a palavra do Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, e o versículo de número 10 ao 13. Aleluia, Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder reencontrar pastor Rui. Há muitos anos eu via fisicamente, né? Tivemos contatos apenas pelo WhatsApp, e glorifico a Deus por poder estar aqui vendo o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida do nosso irmão. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, toda a igreja, os obreiros, Deus abençoe todos os obreiros, todos os irmãos, em nome de Jesus, amém? Pastor Rui, através dos seus escritos,
foi instrumento de Deus para a minha juventude, porque eu lembro até hoje de uma apostila que ele escreveu, tratando de assunto de jovens, e impactou minha vida, bem, ali com aquele escrito, e foi um canal de bênção, transmiti, passei adiante essa apostila e nunca mais recuperei ela. Saiu de mão em mão e acabou. Essa é a questão, né, irmãos, do empréstimo de literatura. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, amém? Está ali minha esposa, a Zenaide, Deus abençoe, juntamente com a nossa filhinha caçula, ali a Vitória. Trago um abraço da igreja de Riachão das Neves. Peço que os irmãos olhem por este trabalho que estamos ali realizando para a glória do nome do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 10 a seguir diz assim: E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as pedras, e os anjos o serviam. Glória a Deus. Podem sentar-nos. Quero aqui fazer também menção do nome da irmã Maria Rodrigues. Acho que eu vi ela por aqui, juntamente com seu esposo, irmão Arizomar. Deus abençoe. Esses irmãos, eles nos conhecem há bastante tempo, né, e acompanham a nossa trajetória na vida cristã. Meus irmãos, eu quero estar trazendo aqui uma palavra que Deus colocou no nosso coração sobre esta temática do projeto de vida de 2023, que é sobre a oração. A leitura devocional deste culto citou dois textos bastante importantes. Um é a orientação de Paulo e outra o ensinamento do próprio Cristo referente à oração. Paulo, orientando a igreja de Tessalônica, ele motivou os irmãos a perseverarem em oração. O segredo para eles continuarem convictos sobre a vinda de Cristo, para que eles permanecessem tendo o mover ali dos dons, em especial o dom de profecia, e também para que o Espírito de Deus não fosse extinguido no meio daquele povo. A igreja de Tessalônica, ela recebeu bastante orientação, e é muito interessante quando nós vamos concluindo a carta, a primeira carta a Tessalônica, aos Tessalonicenses. Paulo ele dá várias orientações como ordenança. Ele fala: orai sem cessar, não extingais o Espírito. Fala sobre a santificação, primeiramente do Espírito, da alma e do corpo. E no outro texto, Jesus, ele ouve o pedido dos seus discípulos, porque os discípulos observam a forma como Jesus orava, e eles queriam também participar daquela conversa tão bonita que eles ouviam Jesus ter com o Pai. Eles ouviam e viam Jesus ter com o Pai, porque eles estavam acostumados com aquela oração farisaica, com aquela oração apenas de repetição de palavras bonitas, mas que não tinha aplicação no coração. Era bonita de se ouvir, mas as coisas não mudaram, não tinha um peso de intimidade, não existia uma ligação que causasse não apenas emoção, mas também
Filho. Os fariseus, eles oravam com veemência, eles oravam com voz alta, eles oravam nas praças, porém as suas vidas não tinham peso de autoridade quando falavam. Diferente de Jesus, que a Bíblia diz que Jesus, antes que o dia amanhecesse, ele já se encontrava nos montes, orando, falando com Deus, e quando ele abria a boca em público, a Bíblia diz que as multidões testemunhavam, dizendo: ele fala com um tempo de autoridade. Aleluia! Glória! E este ministério de oração de Jesus, ele é muito lindo para que nós venhamos ter como exemplo, para que possamos ter sucesso na vida espiritual e como resultado de uma intimidade com Deus, venhamos também avançar na nossa vida secular. Jesus vai nos mostrar que a oração, como eu uma certa vez ouvi, não é uma ferramenta de petição, mas um instrumento para aumento de intimidade. Porque para muitos crentes a oração é um subterfúgio, é apenas algo que muitos crentes utilizam nos seus momentos de adversidade, nos seus momentos de necessidade. E quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, ela não tem tempo para adorar, não tem tempo para agradecer, mas vai já iniciando a sua oração com petições. Mas Jesus nos mostra que a oração a Deus é um momento de comunhão, é um momento de intimidade. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos aprender algumas coisas aqui, meus amados irmãos, no que diz respeito ao ministério de oração de Jesus, porque Jesus, sendo 100% homem, ele nos trouxe lições extraordinárias, e diante de Jesus cai por terra toda desculpa nossa, que nós não temos tempo para orar, que nós não temos possibilidade de orar, e que nós não sabemos orar. Jesus nos mostra que, apesar da vida corrida, quem quer ainda tem um lugar reservado para falar com Deus. Glória a Deus! Jesus, ele não podia orar no templo, porque a multidão o cercava e ele era perseguido pelos fariseus, mas ele tinha sempre o endereço nos montes para conversar com Deus em segredo. A Bíblia diz que Jesus dava primazia para a sua intimidade com Deus, porque ele sabia que os alicerces da sua vida, os alicerces da sua comunhão com o Pai, era resultado da sua vida íntima e contínua de oração. Quando eu começo a observar o ministério de Jesus sobre a oração, eu vou entender que para que eu possa ter raízes, ter alicerce e perseverar confiante, firme na caminhada da fé, eu preciso entender, irmãos, que a oração, ela é uma comunhão com Deus, e também é um diálogo que nós precisamos experimentá-la, independente do ambiente ao qual nós possamos estar. Muitas vezes Deus vai nos colocar no jardim para conversar com Ele, mas outras vezes Deus vai nos conduzir para o deserto para ter mais intimidade com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele é batizado por João Batista, quando ele sobe ali da água, o Espírito de Deus desce em forma corpórea como de uma pomba, e é ouvido uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E de repente o Espírito impele a Jesus, força, obriga a ir para o deserto. E quando ele vai para o deserto, a Bíblia diz que ele vai estar ali sozinho, cercado por feras, e ele passou 40 dias sem comer. E a Bíblia vai nos dizer que quando chega o final dos 40 dias, Satanás tenta-o de forma tão veemente, trazendo, apresentando opções,
Satanás se apresenta e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Louvado seja o nome de Jesus. Mas uma coisa que Satanás até hoje não entende, igreja, irmãos que estão me ouvindo, é que quem está em busca de mais comunhão do Espírito não se preocupa com a necessidade do corpo físico. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acho que você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você dava glória a Deus. Está vendo? Satanás, ele não compreende como você, mesmo debilitado fisicamente, mesmo debilitada fisicamente, apesar dos pesares, você não deixa de vir para a casa de Deus para adorar a Deus. Você não deixa de estar na presença de Deus. Jesus estava com o corpo debilitado, estava no deserto, um cenário que mostra aflição, um cenário que mostra que nada será produzido ali, um cenário que não tem perspectiva de vida. Estava longe, distante dos conhecidos, estava distante dos amigos, estava reservado de toda a população de Jerusalém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Satanás coloca a proposta diante dele para transformar a pedra em pão, ele abre a boca dizendo: não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meu corpo está debilitado, eu estou fragilizado humanamente, mas tem uma coisa: o meu espírito está forte, porque a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que abre os céus, é a palavra de Deus que traz à existência aquilo que não existe. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Jó foi lançado por terra através das notícias que recebeu. Ele olhou para o lado e lá viu um mensageiro dizendo: olha, levantaram-se ali contra os outros empregados, roubaram tudo que você tinha, mataram os outros, e só eu escapei para te trazer a notícia. Quando ele olhou para outra direção, chegou outro mensageiro dizendo: olha, todos os teus filhos estavam reunidos na casa do filho mais velho, e levantou-se ali um vento forte e caiu ali a casa por cima, e todos morreram ali, e só eu escapei para te trazer a notícia. A Bíblia diz, irmãos, que foi tanta situação adversa que veio de repente contra a vida de Jó. Mas quando a mulher chega dizendo: Jó, o que você ainda está fazendo? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele vai rasgar as vestes, vai colocar cinza sobre a cabeça, mas mesmo assim ele vai abrir a boca com o espírito forte na presença de Deus. O corpo estava debilitado, já não tinha força física nem para saber o que ia fazer no dia seguinte, mas ele vai dizer: você fala como louca, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei porque essa saúde não chegou, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei porque essa porta ainda não se abriu, mas bendito seja o nome do Senhor. Quem está preocupado com o Espírito? Não põe em primeira questão as necessidades da carne. Jesus não tinha pão físico, mas ele estava se abastecendo das orientações espirituais do Espírito. Satanás, quem sabe, quando olhou Jesus no deserto, disse: olha, vai ser fácil, porque o primeiro homem, o primeiro Adão, estava cercado de árvores, tinha todas as frutas ao seu dispor, estava no jardim, e eu tentei a mulher, e ela tomou do fruto, levou para ele, e ele comeu e morreu. Vai ser fácil, porque esse último Adão está aí, carente fisicamente, está debilitado, e eu nem vou precisar conversar muito, apenas vou mostrar, e ele vai ter uma ilusão de ótica, vai ver as pedras que parecem tão com pães naquele tempo, então ele vai cair na charada rapidão. Mas ele se esqueceu, irmãos, que Jesus estava disposto a servir.
Jesus sabia que o caminho dele nessa vida não seria fácil. Jesus sabia que ele receberia uma cruz futuramente, mas ele estava na expectativa do que Isaías já tinha profetizado no capítulo 53 do livro dele, dizendo: o trabalho da sua alma ele verá. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que faz o crente não desistir, irmãos? É porque nós não olhamos só agora, nós temos uma perspectiva lá adiante, dizendo: Deus está me provando hoje, mas eu sei que a minha vitória será certa. Eu estou passando pelo vale hoje, mas eu sei que em breve eu alcançarei aquilo que Deus tem preparado para mim. Quem sabe que os seus irmãos irá servir, ele não tem uma certa pressa, porque ele sabe que ele está depositando no lugar certo, e a qualquer momento o socorro virá. Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus despreza o banquete que Satanás queria motivá-lo a abraçar, lá no final, quando os irmãos leem sobre a tentação de Jesus, os irmãos vão ver nitidamente que os anjos vieram e serviram a Jesus. A vida, o ministério de oração de Jesus me traz esse estímulo. A oração, ela é um caminho, ela é um trajeto que se eu andar por ela, eu vou ter raízes espirituais. Nós estamos vivendo uma geração frágil. Sabe por quê? Porque não entendeu o segredo que é uma vida de intimidade com Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo uma geração que procura todos os meios para receber a bênção de Deus. São filas para ungir a mão com óleo, são espetáculos da fé, pensando que a fé é um passo que loja, onde eu passo o dia todo sem orar, sem ler Bíblia, mas eu quero vir para a igreja e ter a obrigação, e Deus tem a obrigação de falar comigo e me tirar da prova em questão de segundos no culto que eu assisti. Mas a oração, irmãos, ela prepara o nosso coração e nos alicerça. Jesus teve apenas 3 anos e meio de ministério, mas impactou todas as vilas e aldeias por onde passava, porque ele passou, irmãos, ali um período na intimidade da oração. Eu tenho uns conselhos de Deus para você. Você quer ser um bom obreiro? Viva uma vida de oração. Passe pelo deserto de intimidade com Deus. Você quer ter uma família estabilizada, alicerçada? Passe pelo deserto da oração, e Deus vai fortalecer a sua família. E lá na frente você vai dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foram muitas as provas, mas nós vencemos juntos. Não pule do barco no meio da tribulação. Passe pela prova, irmãos, necessitando a vida de oração com Deus. Bendito seja. O ministério de oração de Jesus vai me mostrar, irmãos, que mesmo nos pesares, eu tenho ainda força para cantar. E Mateus, quando vai relatando ali o cenário sendo preparado para Jesus ser entregue, a Bíblia diz que ele reúne os seus discípulos em um lugar mobiliado, e eles vão participar ali daquele ato onde Jesus vai instituir a ceia. E algo me chamou interessante, algo ali me chamou muita atenção, pastor Rui, porque a Bíblia diz que Jesus vai celebrar ali a ceia, instituir a ceia,
E o texto é enfático em dizer: e tendo cantado o hino, foi ao Monte das Oliveiras. Aleluia, Jesus. Eu não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, mas Jesus, irmãos, estava numa noite terrível, porque um dentre os seus discípulos mais próximos, que carregava a bolsa, havia de trair. Ele iria agora observar a multidão, que ele muitas vezes fez maravilhas, que assistiu os seus sermões, que presenciaram os seus milagres. Agora, com toda veemência, ia virar as costas para ele, a ponto dele próprio dizer para os seus discípulos, dizendo: hoje à noite o pastor será ferido e as ovelhas todas serão dispersas. Até um dos seus 3 discípulos mais chegados, que para onde ele ia, as coisas mais fortes do seu ministério, ele convidava os 3, dentre eles Pedro. A Bíblia diz que Pedro vai abrir a boca dizendo: olha, ainda que todos se neguem, se escandalizem, eu jamais te deixarei. Jesus vai dizer: olha, eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então ele estava numa noite, não era uma noite de festa, embora a Santa Ceia para nós hoje seja momento de festa, mas aquela noite era momento de expectativa, de dor. Jesus iria passar por uma traição, não iria mais dormir no decorrer daquela noite, iria ser negado 3 vezes por um dos seus amigos mais íntimos, e ele ainda teria que ter força bastante para se levantar do seu momento de oração, e quando o discípulo traidor chegasse, ele não usasse de sarcasmo diante deles e o chamasse de amigo. A Bíblia diz, irmãos, que quando lá no jardim, depois de orar, depois de sentir angústia na alma, mas voltando um pouquinho lá para o cenário, quando eles cantam o hino, eu dou aqui uma lição muito interessante. Só quem vive uma vida de oração ainda tem força, vigor para abrir a boca e adorar a Deus, cantar a Deus, pedir seu nome ao Senhor. E é esse louvor que faz toda a diferença. A Bíblia diz que eles cantam, e não foi um hino rápido, não foi um hino ligeiro. Se você ler o Salmo, você vai entender que do Salmo 113 até o 118 eram os salmos, eram os cânticos que provavelmente foram cantados por Jesus e pelos discípulos. Eram cânticos de adoração a Deus. Um dentre eles, o 113, diz: bendito seja o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes você olha para a vida de alguém e não entende da onde vem a força desse irmão, da onde vem a força dessa irmã, mas pode examinar que ele e ela são homens e mulheres de uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de secreto com Deus, uma vida que entende que em todos os obstáculos, irmãos, não são capazes de parar quem tem um espírito adorador. Bendito seja Deus. Eles vão para o monte chamado Monte das Oliveiras, e lá Jesus está orando, está ali suando até gotas de sangue, está com aflição na alma. Jesus começa a ter uma guerra ali, irmãos, e ele se sujeita totalmente à vontade de Deus, dizendo: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Bendito seja o nome de Jesus. Não é que Jesus estava com medo dos algozes, não é que Jesus estava com medo da cruz, não é que Jesus estava com medo da morte, não. O medo de Jesus é ele ser separado por um momento da santidade com Deus, da comunhão, da intimidade com Deus, coisa que ele
pecados. Meu Deus. Obrigado. Tem gente que pede a comunhão com Deus com medo da prova. Mas o crente fiel, irmãos, nem que seja lançado dentro da cova dos leões, podem levantar decreto contra a vida de intimidade dele com Deus, mas ele permanece o mesmo. Se quiserem passar lá para olhar pela janela para ver se ele continua do mesmo jeito, eles vão ter que testemunhar. Ele não vai mudar a linha de intimidade com Deus por causa dos outros, não. É o povo questionando do lado de baixo, mas ele de joelho dobrado, virado, irmãos, com as mãos erguidas ao templo de Deus, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Como aconteceu com Daniel? Bendito seja o nome de Jesus. Tem gente que pede intimidade com Deus por causa de trabalho, por causa de relacionamentos, por causa de amizades. Mas Deus me trouxe esta noite para dizer para você: mais vale a sua comunhão com Deus de qualquer coisa desta vida, irmãos. Não adianta você ter sucesso distante de Deus. Tudo aquilo que traz sucesso para a sua vida e te afasta de Deus, você está sendo miserável. Você não está tendo sucesso, pelo contrário, você está dando passo para trás, porque a sua comunhão com Deus é mais importante. Achei uma frase muito interessante. Ela diz o seguinte: é melhor você ser, entenda, não que isso lá no céu não existe, mas é melhor você ser cauda no céu do que cabeça no inferno. Você está entendendo? É melhor você estar no céu como servo do que você querer ser rei e ir para o inferno. Jesus chega lá, é cercado, e ele se levanta, sublime, tranquilo, calmo. Já estou concluindo. Com todo o vigor, com um semblante agradável. E ele se levanta. E quando ele vê Judas se aproxima dele para beijá-lo, para identificá-lo com os demais, para que os outros o prendessem. E ele, quem sabe, estende a mão, fala: que viestes, amigo. Crente que não olha, quando passa por alguma situação adversa, já lança no Facebook, já lança no Instagram, já muda o semblante, já trata como inimigo. Mas crente que olha, irmãos, quando está no meio de uma adversidade, para prová-lo espiritualmente, ele continua com um sorriso no rosto, e chamando de amigo. Quem é isso nessa casa? Não é não. É porque eu aprendi com Jesus. Bem dizer o que o meu diz. Orar por aquele que me persegue. Se meu inimigo tiver fome, Jesus me ensinou a dar de comer. Bendito seja o nome de Jesus. Se me lançaram no poço para me morrer lá dentro, mas se eu tiver oportunidade, se ele cair lá, eu vou ser o primeiro a lançar a corda e puxá-lo para cima. Bendito seja o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque quem vive em oração não vive em busca de culpados. Pelo contrário, irmãos, sempre tem um coração disposto a perdoar. Porque entende que a sua vida não é o homem que está no controle, mas entende que tudo que acontece na sua vida é por permissão de Deus. O ministério de oração de Jesus, ele vai nos trazer essas lições. Primeiro, nós criamos a Isis. Segundo, nós temos capacidade para continuar cantando, apesar das noites terríveis que nós iremos enfrentar. E terceiro, nós somos capazes de não mudar a nossa essência por ninguém e por causa de nada. Amém?
Você quer vencer em 2023, sim ou não? Quer ter sucesso em 2023? Não mude as pecinhas. Viva uma vida de oração, de intimidade com Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro que quando eu estava no Novo da Fé, eu aceitei Jesus com meus 11 a 13 anos. Aceitei com 11, converti realmente com 13. E eu lembro que lá em casa todo mundo gostava muito de forró, de dança, aquelas coisas todas. No tempo do carnaval, a casa enchia, os parentes vinham e aquela tribulação total. E os quartos, tudo só como não tinha porta, era cortina. E eu não tinha um espaço para orar. E eu lembro que eu pegava o meu pedaço de papelão e eu descia para o quintal e colocava no cantinho ali da privada mesmo e orava a Deus. Deus, salva meu irmão, salva minha família. A alegria que eu mais queria sentir era chegar o dia das mães e ver minha mãe indo comigo para a igreja, porque lá eu via vários companheiros, né, com suas mães para a igreja. Eu falava, mãe, vamos para a igreja. Eu falava, não, que negócio de igreja. Eu falei, mãe, só tem que ser crente. Eu não vou ser crente nem depois de morto. Às vezes ela está sendo aí tanto ela, né, porque às vezes nós convertidos tem aquele fervor, mas não tem sabedoria. E ela cortando uma carne lá com a faca, ela apontou a faca no meu ombro e disse, sai daqui nesse negócio de ver, não quero saber disso não. Deus foi trabalhando. Nos levou para o Goiás. E um dia ela sentiu mal. Esse dia eu fiquei em casa, ela sentiu mal. Fizemos vários exames ali. Ela passou por vários exames. Não descobriu nada. Chamei uma vizinha, a irmã Elotilde, e ela convidou minha mãe para ir para a igreja. E lá nós fomos para a igreja. O pastor está pregando culto, faz o convite. E eu de cabeça baixa começou a ouvir uns glórias a Deus. Quando eu olho para frente, lá está minha mãe, lá na frente aceitando Jesus. Aí, irmãos, crente é assim, ora. Quando Deus faz, a gente não acredita. Eu levantei o olho e falei, não vai permanecer não. Minha mãe, logo que essa mulher briga com novela, sentava para tratar peixe na frente da televisão e brigava com a novela. Eu falei, irmão, se tornou mais crente do que ele. Às vezes eu não queria, porque ela pegava a Bíblia sozinho para a igreja. Eu congregava ali na congregação Filadélfia, lá era de frente à rodoviária, ali no Xambioá. Hoje acho que é um fórum ali, né? Acho que é um fórum. Os irmãos que conhecem aqui, lá tem um fórum de frente. Naquela congregação eu derramei muitas lágrimas para Deus salvar a minha família. E para a glória de Deus. Deus foi trabalhando, depois de um tempo ela veio para cá. Tocantins de novo. Resumir a história. A mulher que não gostava de crente está casada hoje com o porteiro da igreja. Glória! E congregando na congregação que eu derramei muita lágrima para a vela do meu lado. Glória! Vale a pena você. Vale a pena você não desistir. Eu recebi o testemunho do pastor dela dizendo que é uma boa ovelha, e realmente minha mãe, irmãos, é porque é minha mãe, mas é crente em Jesus. Crente em Jesus. Deus me manda dizer para alguém aqui, irmãos, não desista. Porque a resposta, Deus não começa a agir, irmãos. Não é quando a vitória vem, não. A vitória chega, porque desde o dia que você inclina o coração a buscar Deus em oração, o céu já começa a se mover em seu favor. Fica de pé em nome de Jesus. Quer Vila de Vitória desse 2023? Entenda o caminho da oração. Intimidade com Deus.
Nós somos de uma denominação que muitos pastores não sabiam nem falar bem, mas eram homens de oração. Oh, glória! Que quando entrávamos no templo, irmãos, olha que eu não tenho essas idades, mas eu ainda alcancei que crente tinha prazer de chegar na igreja alguns minutos antes para estar de joelhos dobrados buscando a presença, que não tinha essa distinção, falar é ciclo de oração, é só para as irmãs. Não, irmãos, conheci muitos jovens que tinham prazer de estar no meio das irmãs do ciclo de oração para buscar Deus através da oração. E o Espírito Santo de Deus, que ministra no meio da igreja, Ele está falando conosco esta noite, nos fazendo lembrar que a arma da nossa vitória ainda continua sendo boca no pó e joelhos dobrados na presença de Deus. Pode mudar tudo, mas esse propósito, esse objetivo nunca pode ser mudado. Há quem diga que Satanás sorri quando estamos pregando, sorri quando estamos cantando, mas ele treme, irmãos, quando vê um crente de joelhos dobrados na presença de Deus. Porque ele sabe que através do momento de oração que eu e você temos com Deus, se nós chegarmos fracos, nós saímos fortes. Se nós chegarmos precisando de reconciliação, nós saímos dali daquele momento peitoado e quebrantados na presença de Deus. Ele sabe que se o Sansão perdeu o cabelo por algum descuido lá fora, quando o Sansão dobrar os joelhos, fechar os olhos, clamar pela misericórdia de Deus, a força é renovada e Sansão passa a fazer coisas grandiosas na presença de Deus outra vez. Satanás tem feito de tudo para impedir você orar. Satanás tem feito de tudo para você esquecer o seu momento diante do sofá ou no pé da sua cama. Mas hoje o Espírito Santo de Deus vai te dar graça de novo, força de novo, e você vai entender que o problema não fala mais alto do que a oração, que a adversidade não fala por si só. Enquanto o problema estiver rugindo e você estiver calado, o barco vai continuar balançando, o vento vai continuar soprando, te causando medo. Mas quando você correr para o seu lugarzinho e tocar em Jesus através da oração, Jesus vai se levantar, vai trazer uma palavra de ordem, e a Bíblia diz que vai se levantar uma grande bonança. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está disposto a fechar o olho, levantar a mão para o céu e orar comigo esta noite, porque o Espírito Santo de Deus bendito seja o nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus. Volta-nos, ó Deus, ao altar da oração, a oração
vai orar pelos pedidos. É o mês de outubro. O Senhor vai clamar pelo mês de outubro. Estenda as mãos, igreja, vamos orar, Deus. Aleluia, Jesus. Jesus disse: eu vos dou o poder. Olha para suas mãos, olha para suas mãos, por favor. Olha para suas mãos assim. Você está vendo as suas mãos? Deus colocou poder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos. Aqui estão os pedidos de oração do teu povo. Estamos intercedendo, Pai, pelo mês de outubro, Senhor. Meu Deus, de uma forma simbólica nós colocamos diante de Ti. Meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é onipotente, é soberano. Nós conhecemos apenas hoje, mas o Senhor sabe de tudo desde os tempos da eternidade. Meu Deus, cada nome que foi colocado aqui, cada pedido, cada petição, está diante do teu altar, Senhor. Move os céus em favor da tua igreja. Nossos olhos estão fitos em Ti. Nossa esperança está em Ti. A quem diga, Senhor Deus, rumores, meu Pai, que serão tempos difíceis, mas nós sabemos que o Senhor é o dono da igreja. Nós sabemos que o Senhor está no controle da vida de cada um dos seus filhos. Nós sabemos, meu Pai, e entendemos que Tu és aquele, meu Deus, que prepara para nós até mesmo, meu Deus, alimento no deserto. Oh, Senhor, a Tua mão não está encolhida.